Bashar al-Assad, ditador sírio, está em Moscou, dizem agências russas. Ele abandonou Damasco após avanço de rebeldes. Governo russo teria concedido asilo ao líder e à sua família. Quem é Bashar al-Assad, ditador sírio que ficou 24 anos no poder? Agências de notícias da Rússia afirmaram neste domingo, dia 8, que o ditador sírio Bashar al-Assad e sua família estão em Moscou após o governo russo conceder asilos políticos a eles. Assad está há 24 anos no poder, mas deixou a capital Damasco após rebeldes terem encontrado no território sem encontrar resistência militar. Mais cedo, a Rússia já havia dito que o ditador não estava mais na Síria e que instruía uma transição pacífica do poder. Assad e sua família chegaram a Moscou. A Rússia, por razões humanitárias, concedeu-lhes asilos, disse uma fonte do Kremlin, segundo a agência TASS. Paradeiro do ditador ficou desconhecido por horas. Mais cedo deste domingo não havia nenhuma informação sobre a localização de Assad e de sua família. Segundo a agência de notícias Reuters, um avião da Syrian Air decolou do aeroporto de Damasco no momento em que houve ocupação dos rebeldes. As aeronaves inicialmente teriam voado em direção à região costeira da Síria, o reduto da seita alauíta de Assad, até fazer uma curva brusca e prosseguir na direção oposta. Minutos depois, subiu do mapa, mostra o site Flight Radar. O avião desapareceu do radar, possivelmente o transmissor de rádio do gabinete do piloto foi desligado, mas tudo acredito que a maior probabilidade é que a aeronave tenha sido derrubada, disse uma fonte síria Reuters, sem entrar em maiores detalhes. Até a última atualização dessa reportagem, não havia a confirmação que estava a bordo. O único voo rastreável partindo da Síria visível após a meia-noite do site de monitoramento aéreo de Showroms em direção dos Emirados Árabes Unidos. A decolagem ocorreu horas depois dos rebeldes capturarem a cidade, afirmam agências internacionais. Quem falou com Assad mais recentemente? De acordo com o New York Times, o primeiro-ministro da Síria, Mohamed Ghazi al-Jalali, afirmou que conversou por telefone com o ditador Assad no último sábado, dia 7, mas não conseguiu mais entrar em contato com ele desde então. Com a reação da população da Síria, segundo testemunhas, milhares de pessoas a pé em carros reunidos na praça principal de Damasco, acenando e gritando liberdade após o domínio da capital. Em um pronunciamento ao vivo da TV local, os rebeldes comemoraram o que chamaram de queda de Assad e afirmaram estar libertando pessoas que foram injustamente presas durante o regime do ditador. Forças rebeldes celebram chegar em Damasco com a ofensiva para derrubar o ditador Bashar al-Assad. Como os Estados Unidos se posicionaram? De acordo com o site New York Times, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que o presidente americano Joe Biden está monitorando de perto os eventos extraordinários da Síria. Mais cedo, antes da fuga de Assad, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomará posse em janeiro, disse que o país não deve se envolver no conflito. Quem é Bashar al-Assad? Rebeldes contrários ao regime de Bashar al-Assad da Síria se lançaram sobre a cidade de Alepo sem grande resistência. Foto IPA via BBC. Bashar al-Assad tem 59 anos e sucedeu no poder do pai Hafez al-Assad, que morreu em 2000 após o governo à Síria por 3 décadas. Seu regime foi fruto de um golpe de Estado em 1971. A família de Assad é alauíta, uma minoria religiosa xiita da Síria. Nascido em 11 de setembro de 1965 em Damasco,
Assad estudou medicina e se especializou em oftalmologia. Em Londres, cursou uma pós-graduação. Em 1994, o Brasil, seu irmão mais velho e seu sucessor natural de Rafes, morreu de um acidente. Com isso, Bashar tornou-se o herdeiro do poder da família. Em 10 de junho de 2000, ele foi declarado presidente pelo parlamento após o referendo popular, no qual recebeu uma aprovação de 97,29%. Daquele momento, Bashar tinha 34 anos. Em 2007, renovou seu mandato por outros 7 anos em um referendo do qual obteve 97,62% dos votos. Em 2014, foi reeleito para um terceiro mandato de 7 anos. A guerra civil síria já estava em curso e a votação foi realizada nas áreas controladas pelo governo. A família Assad governa a Síria há mais de 5 décadas. Entenda o conflito. Rebeldes extremistas chegam à terceira maior cidade da Síria e avançam em direção à capital. A capital, Damasco, é palco de momentos decisivos da Síria que pode ser a queda do ditador Bashar al-Assad. Segundo relatos de moradores de Damasco publicados pela imprensa internacional, nas últimas horas há membros das famílias rebeldes circulando nos arredores da cidade e tiroteios ocorrendo em alguns pontos. Neste sábado, dia 7, o governo sírio acusou os insurgentes de espalhar informações falsas sobre o conflito para aterrorizar a população e criar instabilidade. O ministro do Interior havia dito que teria um cordão militar para proteger Damasco. Até então, não havia informações sobre o paradeiro de Assad. Durante a semana, a imprensa americana noticiou que Egito e Jordânia haviam recomendado ele sair do país. Em uma ofensiva iniciada apenas 10 dias a partir do norte, forças lideradas pelos movimentos extremistas Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ou Organização para a Libertação, ou Levante, conquistaram a cidade de Alepo e Homs e marcharam rumo à capital, que está mais ao sul. Outros frentes opositoras partiram do sul e do leste numa tentativa de fechar o cerco a Damasco. O HTS surgiu como a filial da Al-Qaeda, grupo por trás do atentado do 11 de setembro. Por onde passaram, os rebeldes derrubaram a estátua que homenageia Hafez al-Assad, pai do atual presidente e fundador da dinastia que está no poder há 50 anos, e tomaram bases militares. Retomada da guerra. Entenda o que está acontecendo na Síria, que tem avanço de grupo rebelde. A guerra civil da Síria começou em 2011. Nos últimos 4 anos parecia estar adormecido, após um período sangrento de confrontos que deixaram cerca de 500 mil mortos, causaram enorme êxodo de sírios. O ditador conseguiu manter o controle sobre a maior parte do território graças ao suporte da Rússia, do Irã e da milícia libanesa Hezbollah. No entanto, agora a Rússia está em guerra com a Ucrânia e o Irã vive um conflito com Israel. O Hezbollah, por sua vez, perdeu seus principais comandantes deste ano mortos em ataques israelenses. Para os analistas, essa situação faz com que nem Putin nem o regime iraniano estejam dispostos a entrar de cabeça em uma guerra. Um porta-voz do governo da Ucrânia disse que a escalada do conflito da Síria mostra que a Rússia não consegue lutar em 2 guerras ao mesmo tempo. Informações publicadas no sábado indicam que o Hezbollah e o regime iraniano estão retirando tropas que mantêm na Síria. Assad e o presidente russo Vladimir Putin em foto de 2017. O cientista político Guilherme Casarois, da Fundação Getúlio Vargas, diz que não há uma coincidência a ofensiva ter sido lançada agora. Aqueles que eram
Os três principais aliados do governo Assad, Hezbollah, Irã e Rússia, estão meio que fora desse envolvimento direto com o conflito, que abriu uma oportunidade para que os rebeldes tentassem retomar certas posições estratégicas dentro do país. Alepo, sendo a segunda maior cidade da Síria, é o principal destino que eles ocuparam. Segundo o professor, o acirramento do conflito pode ter consequências em todo o Oriente Médio. Se Assad cair, afirma ele, isso pode criar um vácuo de poder e escalar ainda mais as guerras que envolvem Israel, Hamas, Hezbollah e Irã. Rebeldes da Síria dizem ter tomado base militar do exército próximo a Rama.